pessoal, esse é o nosso encontro semanal Fala Calçado, a oportunidade de a gente tratar de coisas que são do nosso município, falar do nosso passado, porque quem não tem passado não tem futuro, tratar da realidade do nosso presente e lançar um olhar otimista para o nosso futuro. Eu queria convidar vocês e dizer a vocês que hoje é um dia muito especial, é um programa muito especial, porque é o nosso 10º Fala Calçado. Isso mesmo, pessoal. Completamos 10 programas tratando de assuntos que interessam a vida do município. E ao longo desses 10 programas, nós trouxemos temas que são importantes e que fazem parte do cotidiano da nossa gente e que tratam diretamente da nossa vida, têm impacto direto na nossa vida. E esses temas foram trazidos aqui justamente com o objetivo de promover um debate aberto, honesto, sincero. E nós vamos continuar nessa mesma linha. Hoje, nós vamos tratar especialmente de saúde. Saúde vai ser um tema que a gente vai falar bastante hoje, porque o caos se refere à saúde. E a gente vai falar também sobre um esquemazinho que a gente está investigando na saúde pública de Calçado e que nos deixou muito aborrecido, porque é uma situação muito constrangedora, é uma situação que gera muita revolta. Depois eu conto para vocês direitinho. Mas hoje eu queria dizer para vocês, pessoal, que nesse 10º Fala Calçado, eu queria agradecer a audiência, as pessoas que chegam, as pessoas que chegaram depois que nós iniciamos essa série, e também as curtidas, os comentários e os compartilhamentos. Esse espaço, pessoal, é nosso, é seu, calçadense, para que a gente possa fazer o debate necessário, para a mudança necessária. Então, vem comigo em mais esse programa, meu, seu, nosso, Fala Calçado. Pessoal, esse é o 10º programa Fala Calçado. É um programa de celebração, porque a gente tem uma tuia de visualizações, uma tuia, um eito, como se diz, de comentários, uma danação de compartilhamento e muitas pessoas que chegam conosco a partir deste canal. E nós transmitimos, pessoal, aqui através do Instagram e nas nossas outras redes sociais, o Facebook, o TokTok e o YouTube. Então, todas essas informações elas ficam disponíveis. Vocês podem consultar, podem comentar, podem compartilhar, podem mandar para aquelas pessoas que estão impedidas de assistir ao vivo, porque são assediadas, né, pelas pessoas, pelos suspeitos de sempre, pelos iluminados, por essas pessoas iluminadas que constrangem as pessoas porque tem um coraçãozinho cheio de ressentimento, infelizmente. Mas nos sigam, compartilhem, comentem, contribuam com esse espaço que é nosso, pessoal. É um espaço onde a gente possa debater, conversar, discutir as questões que são do interesse da nossa cidade, que são importantes para a nossa vida diária, que são importantes para o nosso presente e, sobretudo, para o nosso futuro. Dizer a vocês que esse conteúdo ele está lá sempre fixado no YouTube. O perfil, pessoal, é o mesmo nome, sou o Júnior Caetano. Nosso site também, www.soujuniorcaetano.com.br. Vai lá, curte, compartilha, comenta. Como eu falei para vocês, esse espaço é de todos nós calçadenses, as pessoas que amam essa terra. Mas a gente sabe, tem pessoas que amam menos essa terra do que nós gostaríamos. Tem pessoas que, infelizmente, ao invés de torcer a favor de Calçado e torcer a favor e lutar pelo coletivo, pelo povo, pelas pessoas que de fato precisam estar em Calçado, viver em Calçado, que querem viver, estar em Calçado e que querem ter uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida saudável.
em calçado. Infelizmente a gente sabe que tem pessoas que não pensam assim. Tem pessoas que trazem certa maldade no coração e essas pessoas, infelizmente, elas merecem a nossa dó e a nossa piedade. Mas nem por isso a gente pode ignorá-las, porque a gente tem que combater certos tipos de atitude. Eu queria contar um caos para vocês, que não é um caos engraçado, como de vez em quando eu trago aqui para vocês. É um caos muito sem graça, mas que aconteceu e acontece, infelizmente, com alguma frequência aqui em Calçado, porque justamente nós temos pessoas que não têm empatia, que não se solidarizam com a dor do próximo e que, infelizmente, estão à frente de algumas funções que são importantes aqui dentro do nosso município. Essa semana, uma pessoa precisou de um determinado serviço de saúde do nosso município. Não tendo sido atendida, fez uma queixa para um certo vereador que, em tom de deboche, disse assim para essa pessoa: tenha calma, porque a maldade só está começando. Eu queria dizer para vocês da minha indignação e dizer para vocês o quanto eu me senti revoltado com essa fala desse vereador, que é uma pessoa irresponsável. Irresponsável, uma pessoa sem empatia. Uma pessoa que não sabe sequer o papel dele nesse arranjo todo aqui dentro do município. Essa pessoa, infelizmente, faltou com respeito. Porque, vereador, maldade de quê? Para quem? Para quem o senhor serve? Para quem o senhor trabalha? O senhor está a serviço do município. Uma situação como essa não era para ser motivo de deboche. Se uma pessoa precisou de um determinado serviço de saúde, não é como você pegar um carro, ir para a praia, passar férias. Alguém que procura um serviço de saúde é porque precisa. O vereador é o representante do povo. É alguém que devia se solidarizar com a dor do povo. É alguém que deveria olhar com empatia para o povo. E não fazer deboche e desdém com a dor alheia. Eu queria deixar aqui esse registro, que é um registro da minha revolta, da minha insatisfação, da minha indignação com esse vereador, e dizer o seguinte, vereador, que esse tipo de atitude é lamentável e que nós vamos combater, tenha certeza, todo esse tipo de atitude que aconteça daqui até o final dos tempos. Não é até chegar o período eleitoral, nem depois não, até o final dos tempos. Porque não se trata de uma atitude cristã. É uma atitude de desrespeito com o ser humano. Extrapola as questões políticas. Extrapola qualquer questão, qualquer formalidade institucional. É um problema de empatia e um problema de falta de empatia e um problema de falta de sentimento cristão, de solidariedade para com o próximo. É isso que eu queria deixar aqui registrado e dizer para vocês que, se isso continuar, nós vamos expor o nome desse vereador. Nós vamos trazer aqui o nome desse vereador para que a população de Calçado saiba quem realmente esta pessoa e possa questioná-lo para que, afinal, para quem é que ele serve, para quem ele está a serviço. Nós estamos de olho. Pessoal, eu queria falar um pouco para vocês sobre as nossas andanças. Nós temos andado muito pelo município, sobretudo agora, que nós temos um companheiro de caminhada, companheiro de jornada, nosso amigo Zé da Ração, e dizer que a gente tem feito essa caminhada sempre acompanhado dos companheiros de grupo, as pessoas que estão conosco nessa jornada,
que tem lutado pelo município, que tem compromisso pelo município de Calçado, e é um compromisso sincero, honesto, um compromisso que extrapola as questões pessoais, mas que traz consigo esse sentimento, esse desejo de mudança e esse desejo de que Calçado esteja no lugar que merece, o lugar que todos nós sonhamos para Calçado. Esse grupo, pessoal, nossos pré-candidatos a vereadores, que tem nosso amigo Bruno, nosso amigo Adegilson, Roberval, Roberto, nosso amigo Expedito Orlando, Fá, Ró, Zé Hilton, né? Todas essas pessoas que vêm conosco, né? E que trazem conosco esse sentimento de mudança. E nós tivemos recentemente, né, na caminhada que fizemos com Dona Zilminha, também que está conosco nessa jornada, nós fizemos uma passagem pela comunidade da Pitombeira. E eu queria dizer para vocês honestamente que eu fiquei impressionado com as condições em que a comunidade da Pitombeira encontra-se. Em completo abandono, pessoal. Em completo abandono. Eu fiquei impressionado, para ser bastante sincero. A começar que a Pitombeira tem o pior acesso do município. Talvez seja a pior estrada do Agreste. Seja a estrada de Calçado para Pitombeira. Horrível. E eu fico impressionado que é um problema que não é de hoje. É um problema de anos. Que não vem sendo enfrentado e que não tem vontade, né, que o governo não manifesta nenhuma vontade, nenhum desejo de resolver. Mas se fosse somente essa questão do acesso, ainda, a gente está no período de chuva, apesar de insistir, eles não consertam as estradas no período quando devem consertar, e quando fazem, não fazem da forma que deve ser feita, né? Mas a gente encontrou outros problemas lá na Pitombeira. Andando pela vila, a gente viu os bancos das praças quebrados, muito lixo acumulado. A iluminação da quadra é horrível, né? É horrível, não sei como o pessoal ainda joga ali. O posto de saúde, pessoal, nós descobrimos que está fechado. E está fechado justamente pelas péssimas condições de lá. Então o pessoal está tendo que se deslocar da Pitombeira para o sítio Marrecas, Melancia e Marrecas, para receber o atendimento. É um deslocamento longo, né? É um constrangimento para a população, mas infelizmente essa é a situação da comunidade da Pitombeira. É uma comunidade muito importante, mas vocês vejam bem, a estrada do município, essa estrada que conduz a Pitombeira, ela está num estado de degradação tão avançado, está em péssimas condições, que mesmo os vereadores da área, os vereadores que eram da área da Pitombeira, não moram mais na Pitombeira. Fugiram. Também fugiram para a cidade. Não moram mais na Pitombeira. Então, infelizmente, uma comunidade que hoje, comunidade muito importante para o município de Calçado, e que hoje encontra-se, infelizmente, em estado de abandono. Eu fiquei decepcionado, fiquei triste e fiquei muito preocupado. Mas isso também provocou em nós um sentimento de solidariedade para com o povo da Pitombeira. E nós estamos preparando aqui, dentro do plano de propostas, um capítulo que a gente vai trazer especialmente para tratar desses problemas da Pitombeira. E essa construção, pessoal, dessas propostas será feito com a comunidade. Vamos fazer um debate, uma conversa com a comunidade para a gente construir exatamente essas propostas. Daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos das pessoas e daquilo que nós ainda iremos ouvir. Vamos construir um plano de propostas para a Pitombeira, para a gente resolver
definitivamente, porque nós não devemos fugir jamais à responsabilidade e ao debate. E eu queria dizer que este grupo, pessoal, que é formado por Bruno, por Zé Ailton, por Roberval, por Roberto, por Expedito, por Fá, por Ró, por Adegilson e por Dona Zilminha, e pelo nosso pré-candidato a vice, Zé da Ração, é um grupo forte e comprometido em resolver os problemas do município de Calçado. Nós não fugimos ao debate, não ignoramos os problemas e não nos privamos de apresentar solução. É isso que nós queremos. O compromisso desse grupo é este. O compromisso desse grupo é com Calçado, com o povo de Calçado. E justamente por ter um compromisso com o povo de Calçado, é que hoje, pessoal, eu queria trazer para vocês uma questão que me inquietou bastante durante essa semana. Nós recebemos uma denúncia de um esquema que nós ainda estamos investigando, coletando mais informações. Um esquema que vem acontecendo nos serviços públicos de saúde aqui em Calçado. Caso de pessoas que estão sendo assediadas para tirar fotos e declarar apoio a um determinado pré-candidato em troca de resolução de problemas de saúde. E muitas dessas pessoas, pessoal, já estavam na fila de espera há meses para ter uma solução do seu problema. Então esse pessoal vem, oferece esse serviço, né, como forma de resolver o problema daquela pessoa, agilizar a resolução desse problema. Em troca, a pessoa tem que tirar uma foto e assumir o apoio. Usando a saúde das pessoas, o problema de saúde das pessoas, como uma moeda de troca, como uma ferramenta de barganha. É uma prática vergonhosa que a gente está investigando. E quando nós coletarmos todas as evidências, eu asseguro a vocês que nós vamos trazer para cá o nome de todas as pessoas que estão envolvidas. Porque isso é triste e humilhante para as pessoas que passam por isso. Pessoas que já estão sensíveis, fragilizadas em razão do problema de saúde e ainda se submeter, se sujeitar a essa situação. O que eu posso dizer a vocês, o que eu sei até agora, o que eu posso adiantar para vocês, é que uma dessas pessoas é de dentro da casa da grande família. E isso, para ser bastante sincero, me deixou muito decepcionado. Muito, muito decepcionado. Porque essa pessoa sequer tem função dentro da saúde pública de Calçado. Não tem função, não tem cargo, mas está se envolvendo diretamente nisso. Eu fiquei muito decepcionado, fiquei muito frustrado, sinceramente. E a gente vai continuar investigando, porque talvez vocês saibam de quem eu estou falando. E se essa pessoa estiver me ouvindo, eu queria pedir a ela, se ela estiver aqui assistindo o nosso programa, ainda que seja com perfil fake, eu queria pedir a essa pessoa para parar, que ela ponha a mão na consciência e que ela não faça mais isso. Porque isso é uma atitude anticristã, é uma atitude desumana. Usar a saúde, se valer da fragilidade das pessoas
para fazer barganha, para fazer política. Usar um exame, usar uma cirurgia como uma ferramenta de troca para tirar uma foto e declarar apoio. Eu queria pedir a essa pessoa que parasse, porque isso é uma situação muito delicada, que colocasse a mão realmente na consciência. Não faça isso, porque é uma completa ausência de empatia. Não é uma atitude de uma pessoa cristã. Eu peço que deixe esses interesses, seus interesses pessoais e políticos de fora disso. Porque isso está pegando muito mal. As pessoas vão saber, porque nós vamos trazer. Se isso continuar, e quando nós tivermos todas as evidências, eu garanto para vocês que nós vamos trazer para aqui. Nós vamos mostrar. Isso é ilegal, isso é imoral. Isso não acrescenta nada a esse processo que a gente está vivenciando agora. É isso que eu queria dizer. Se isso continuar, a gente vai trazer para cá. A gente vai trazer para cá. Se a gente constatar que esse tipo de atitude continua, nós vamos trazer. E não só, nós vamos formalizar uma denúncia com as evidências, tanto no Ministério Público quanto na Secretaria Estadual de Saúde, porque isso é uma atitude lamentável. É uma atitude que não pode ser admitida em qualquer serviço público que seja, quanto mais no serviço de saúde, que mexe sobretudo com a vida, e a vida de pessoas que já estão fragilizadas, que já estão machucadas por conviver diariamente com o problema de saúde, com a doença. Esse é o aviso que nós deixamos e nós vamos trazer essas evidências para cá. E se isso continuar, haverá consequências. Pessoal, mudando um pouco de assunto, mas voltando para um velho assunto, desde que nós iniciamos essa jornada, desde que a gente anda fazendo visitas e fazendo essa caminhada, conversando com as pessoas, volta e meia, em cada canto do município, as pessoas comentam conosco sobre as questões dos aluguéis. Novamente, essa questão dos aluguéis. Dos valores astronômicos que são pagos a um determinado grupo familiar aqui em Calçada. E é um dado que, sinceramente, nós não tínhamos ainda detalhado, né? E toda vez que as pessoas falavam sobre essas informações, traziam sempre essa observação de que eram valores astronômicos. Então, algumas semanas atrás, nós reunimos um grupo de pessoas especializadas e nós pedimos para fazer uma análise desse dado, dessas informações, né? Eu pedi que fosse feito um levantamento através do portal da transparência. Nós estamos utilizando dados que são públicos, qualquer pessoa pode ir lá e consultar. O que nós fizemos foi reunir essas informações. Então eu pedi que a nossa equipe fizesse isso e a constatação, pessoal, é que realmente as cifras são milionárias. Infelizmente, o gasto do município com aluguéis e locação é impressionante. Impressionante. É imoral. Como o município tem despendido valores milionários para fazer o pagamento de locação de imóveis, de poços, de veículos e até de cacimbas, como vocês sabem. Porque nós já falamos aqui várias vezes. Pessoal, é claro que a prefeitura precisa de fazer a alocação de determinados imóveis.
para que certas repartições possam funcionar. Mas é impressionante como, nos últimos 5 anos especialmente, se intensificou os gastos públicos com a alocação de imóveis. E, infelizmente, a imensa maioria dos aluguéis está destinado a apenas uma família. Infelizmente. São pessoas ligadas ao mesmo grupo familiar, o que não nos surpreendeu, porque, afinal de contas, essas informações, elas estavam lá no portal da transparência, mas também estavam na rua, na boca do povo. E a gente só fez a reunião. Eu fiquei impressionado, porque nós encontramos gastos com aluguéis desde 2013 que ultrapassam 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões de reais. É muito dinheiro gasto com aluguel. E uma parte significativa desse valor foi destinado a somente uma família. Depois nós vamos detalhar essas informações, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que a nossa proposta para resolver esse problema é muito clara. Esses aluguéis, a maioria deles, desnecessária, porque se faz quase que por obrigação, precisam ser devolvidos. Nós precisamos devolver esses aluguéis porque são anos desse pessoal parasitando o orçamento público. A gente precisa otimizar o uso das repartições públicas, dos espaços públicos. E quando a gente não tiver mais onde colocar secretaria, departamento, que seja, a gente constrói prédio público. Constrói, incentiva o comércio local, comprando material no comércio local, gera emprego para o pedreiro, para o trabalhador calçadense, para o ajudante, para o eletricista. É assim que se resolve um problema. Não adianta a gente enterrar, como a prefeitura tem enterrado, 2,5 milhões de reais em aluguéis e locações. Esse dinheiro, pessoal, ele não ajuda em nada a economia do município. É um rentismo que só prejudica a economia do município. Então, eu queria enfatizar isso, o nosso compromisso em resolver essa questão, em enfrentar essa questão com a seriedade que merece. Os aluguéis que precisam ser mantidos, serão mantidos. Ninguém está dizendo aqui que 100% dos imóveis precisam ser entregues. Mas especialmente esses imóveis que estão alocados a uma só família, e muitos deles até desnecessários, precisam ser devolvidos. Não há necessidade. É preciso oportunizar as pessoas que precisam. É preciso oportunizar outras pessoas, outras famílias. Essa é a mudança necessária. E eu queria deixar aqui para vocês o endereço desse espaço, que é como um portal da transparência calçadense. Eu vou fixar aqui para vocês, para que vocês possam consultar, e que vocês possam olhar lá, justamente conferir esses valores, que foi justamente esse site que eu mandei criar, para que a gente pudesse acompanhar essas informações no estilo de uma auditoria. Uma auditoria nossa, calçadense, mas com informações, pessoal, públicas. Essas informações são públicas. Nós não estamos furtando nem roubando informação sigilosa. É informação pública. É informação que qualquer um de nós pode ir lá e pegar. O que nós fizemos foi compilar essas informações para que torne-se mais fácil, para que você, cidadão calçadense, possa fazer sua consulta
e olhar os valores que a prefeitura tem gasto justamente com a locação. Depois nós vamos detalhar outras verbas que também são muito importantes. O município de Calçado tem gasto muito com locações e com aluguéis, mas também com combustíveis. Infelizmente, combustível, por exemplo, pessoal, não é adquirido dentro do município de Calçado. Locação de veículo é um valor também que extrapola as nossas necessidades. Então, tudo isso, pessoal, a gente precisa detalhar, precisa trazer com critério, com rigor que o assunto merece, para que vocês possam conferir e vocês mesmos façam o juízo de valor, se está correto. Se nós estamos gastando os recursos do município de forma adequada, de forma a gerar emprego, renda, a transformar a vida do calçadense para melhor. Essa é a reflexão que nós precisamos fazer para que a gente possa transformar essa nossa realidade. Quero enfatizar, pessoal, que todos esses dados são públicos e eles estão disponíveis no portal da transparência do governo municipal. O que nós fizemos foi justamente essa compilação, né? Tá tudo ali no mesmo lugar, nesse site, pessoal, www.gestorsis.com.br. Vou repetir, www.gestorsis.com.br. A gente vai deixar o link na descrição deste programa para que vocês possam consultar, compartilhar, comentar com o pessoal de casa, comentar com aquelas pessoas que não podem, como eu disse, assistir aqui o programa ao vivo, que estão impedidas, porque tem algum vínculo com a prefeitura, porque são contratados, porque são comissionados e que infelizmente não vêm aqui assistir o programa ao vivo, mas que depois assistem. Porque todo o programa que a gente faz aqui, pessoal, é ao vivo. Mas fica disponível para que vocês possam ver, rever. A gente trabalha com a verdade. O nosso compromisso é com a verdade, com a transparência. Isso não vai mudar. Nós vamos seguir em frente. Seguir o nosso caminho. Mostrando a verdade, mostrando a realidade para o povo calçadense. Para que o povo calçadense possa refletir e trabalhar no coração a mudança necessária. É isso, pessoal. Olha, a gente vai para aquela etapa do programa que todo mundo gosta, que é a etapa onde vocês participam, onde a gente pode tanto ver, né, receber as perguntas, ler as perguntas aqui e respondê-las ao vivo, pessoal. Quem tiver pergunta, manda. Quem quiser comentar algum dos assuntos que a gente está tratando hoje no programa, manda também. Quem quiser que a gente trate de algum programa, de algum assunto no próximo programa, manda também o seu comentário. Participe, pessoal. Esse espaço aqui é nosso. Curte, compartilha, comenta. É muito importante a participação de vocês para que a gente possa fazer justamente esse debate necessário, que é o debate justamente que vai nos tornar um município melhor. Tenho certeza. A gente vai sempre conseguir fazer o melhor se a gente, quanto mais debater, discutir, ouvir a opinião e chegar num consenso, mas num consenso que coloque o povo em primeiro lugar, que coloque calçado em primeiro lugar. Então, pessoal, eu queria trazer para vocês aqui, a primeira pergunta que me chegou aqui é o seguinte: os casos de gente que está na folha sem trabalhar são gigantescos. Basta ver no portal da transparência. O que tu acha disso e como fazer para melhorar essa situação? Como a pessoa que fez essa pergunta, ela ou ele disse, né, essa informação, pessoal, ela é pública. Ela está aqui, ó, no portal da transparência.
qualquer um de nós pode ir lá e aferir no portal da transparência se fulaninho de tal comunidade, está lá na folha, recebe tanto, o que é que ele faz? Muitos deles, nada. E esses, pessoal, são aquelas pessoas que ganham 3, 4, 5 mil reais e não fazem nada. Infelizmente, essas pessoas que não fazem nada, elas não ganham meio salário. Como a gente sabe, tem muita gente aqui ganhando meio salário, menos que isso, 500 reais, sei lá, 400 reais. Essa é a situação do nosso município. O que tu acha disso e como fazer para melhorar essa situação? Olha, essa situação não tem como ser melhorada. Essa situação ela tem que ser resolvida. E a gente só pode resolver essa situação de uma forma. Essas pessoas que não trabalham, se são efetivos, elas têm que trabalhar. E se não trabalham, tem que dizer por que não trabalham. Tem que justificar. Claro, legalmente, há casos em que a pessoa está em casa em razão de problema de saúde, em razão de doença. É diferente. Se a pessoa está em casa ou está por aí, circulando, numa motinha, passeando, olhando a vida do povo, bisbilhotando na internet, se essa pessoa, ganha salário sem trabalhar ou fazendo dando esse tipo de expediente, ela precisa ser retirada da folha de pagamento. Se ela é contratada ou tem um vínculo temporário. Se é efetivo, ela precisa ir para a função dela. É muito simples. Então essa situação não se melhora. Essa situação, pessoal, ela se resolve. A gente enfrenta e resolve. Fulano de tal é efetivo, mas passa o dia inteiro para lá e para cá, subindo e descendo, olhando a vida do povo. Mas fulano de tal é o quê? Não, fulano de tal é, sei lá o quê, professor. Então fulano de tal vem para cá, assume tua função, você tem que dar aula. Fulano de tal está em tal comunidade, olhando a vida do povo, fazendo o papel de polícia, muitos deles polícia da internet, está só bisbilhotando a vida do povo, assediando o povo. Faz o que fulano? Nada, só faz isso. Fulano é o quê? É contratado, é efetivo. Não, fulano é contratado. Então a gente pega o contrato dele, pessoal, e faz assim, ó. Porque não serve. Não serve para a comunidade e não serve para o município. A gente quer, pessoal, trabalhar com pessoas que estejam a serviço do bem, da verdade e dos interesses de todos. Dos interesses de Calçado. As pessoas que vêm para desconstruir não merecem espaço aqui, nesse grupo. Nós não trabalhamos com desconstrução. Nós não trabalhamos com policiamento da internet. Nós não trabalhamos com assédio ao trabalhador. Nós não trabalhamos com pressão sobre o contratado. Aqui não. Aqui não tem vez. Quem trabalha com isso tem que procurar a sua turma. Aqui nós trabalhamos com a verdade e com os interesses do município, assediando as pessoas. Isso é vergonhoso. Mas eu queria dizer que para a comunidade é vergonhoso. Mas para quem é cristão e quem acredita nos preceitos, é muito pior. O cristão, pessoal, ele vem para a política para dar exemplo. Ele precisa ser um exemplo. Ele precisa dar testemunho da sua cristandade. Ele precisa demonstrar empatia, respeito. Ele precisa demonstrar amor pelo próximo. Se ele vem para a política, se ele participa desse processo como uma função eletiva, ou como um apoiador, ou como parte de uma equipe, mas ele não dá esse exemplo de empatia, de amor ao próximo, de respeito, de gratidão, ele é um péssimo cristão. Ele está dando um péssimo exemplo à comunidade. E eu, sinceramente, tenho muita vergonha de pessoas assim. Mas é claro, nós combatemos
nós vamos combater veementemente esse tipo de atitude, de perseguir, de constranger, de humilhar as pessoas que precisam trabalhar, que precisam de um salário, ainda que seja esse salário aí de vergonha que o pessoal paga, mas que são constantemente, permanentemente constrangidos. É uma vergonha, mas nós vamos combater sempre esse tipo de atitude e esse tipo de pessoas. E nós já dissemos aqui, eu vou continuar dizendo, nós vamos, pessoal, expor essas pessoas se elas não pararem. Secretário, diretor, pessoa em função comissionada, não interessa. Nós vamos falar os nomes, nós vamos dar os nomes dessas pessoas que praticam esse tipo de atitude que é vergonhosa e que quase todos os dias nós recebemos denúncias. Aqui, ó. As pessoas não têm coragem muitas vezes de se manifestar publicamente, elas vêm para cá e apresentam denúncia no privado. Claro, pedem sigilo e recebem todo sigilo, tenham certeza. Nós aqui não caboetamos ninguém. Nós queremos é saber da verdade. Alguém traz para a gente aqui uma denúncia, a gente averigua, investiga e se tiver correta, a gente traz. Se for verdadeira, a gente traz para cá. E até aqui, para ser bastante sincero, nós não fomos refutados em nenhum momento. Sabe por quê, pessoal? A verdade não se refuta. A verdade não se contrapõe. A verdade não se nega. Essa é a questão. Até aqui, ninguém chegou para a gente para dizer assim, vocês estão mentindo. Essa semana, por exemplo, para não dizer que eu não falei dos ônibus, vem uma aí. Essa semana, por exemplo, nós recebemos uma denúncia de que o ônibus de Garanhuns, 1 ou 2, circulou ou circularam sem freio. Que o motorista veio na redução, segurando, sustentando o ônibus na velocidade. Pessoal, por que é que a gente fala tanto dos ônibus? Por quê? Todos os dias tem incidente dos ônibus. E não há nenhum plano, não há nenhuma manifestação de interesse em resolver esse problema. Ninguém se levantou para tratar da questão. E a tendência é os problemas se agravarem agora com a chegada do inverno, porque as estradas do município estão em péssimas condições. Então os ônibus vão andando e vão quebrando, porque não fazem manutenção adequada. Então a gente traz esse problema para insistir, para sensibilizar o pessoal que trabalha na educação, para que olhe para essa situação, para que a gente não tenha que lamentar amanhã ou depois um acidente que possa prejudicar a vida de alguém, tirar a vida de alguém, ou deixar alguém com uma sequela, ou machucar alguém. Nós não queremos que isso aconteça. E é só por isso que a gente insiste nesse assunto. Porque de vez em quando aparece aqui um iluminado para dizer que isso é balela, que isso não existe. Acreditem se quiser. Ainda aparece um iluminado de vez em quando aqui para dizer isso é conversa de vocês, que isso não existe. Essa pessoa eu convido sempre. Então venha acompanhar conosco um dia só aqui das mensagens que chegam, e quando for chegando eu vou mostrando só para você averiguar. E a gente vai lá para saber realmente se o problema aconteceu ou não. E eu digo mesmo para as pessoas que defendem que um contratado em calçado tenha que ganhar R$500. Eu digo que alguém deve viver com esse salário durante um mês para saber se é bom ou não. Se no final do mês essa pessoa chegar e dizer assim, é bom viver com R$500, aí, primeiro, se ele me provar, aí tá jóia. Eu reconheço. Mas eu duvido que passe 3 dias, uma semana com esse salário.
porque todo mundo sabe que R$500 não resolve o problema de ninguém. Da mesma forma, infelizmente, os ônibus, pessoal, até aqui não tem nenhuma solução para os ônibus. E eu coloco aqui, porque eu não ia falar dos ônibus, mas me chegou novamente essa questão aqui. Mais uma pergunta que chegou aqui, pessoal. Olha lá. Queria ver os programas, mas não consigo assistir na hora. Como faço? Muito simples, pessoal. Os programas são ao vivo. Entre 7h30 e 8 horas. A gente está sempre começando. Toda quinta-feira. Esse é o 10º. E todos os programas, pessoal, ficam gravados nas nossas mídias. No Instagram, no Facebook, no YouTube, no TokTok e lá no nosso site. O perfil, pessoal, é o mesmo nome. Todos eles têm o mesmo nome. Sou o Júnior Caetano. No nosso site, www.soujuniorcaetano.com.br, tem lá todo o conteúdo. No YouTube, no Instagram, no Facebook e no TikTok. E nós transmitimos sempre pelo Instagram. Então você pode também participar ao vivo. Se não conseguir ao vivo, pode também deixar sua pergunta lá no programa gravado e a gente vai responder. Tenha certeza que a gente vai trazer a sua resposta o mais breve possível. Porque aqui, pessoal, nós não fugimos a nada. Pode trazer o assunto que a gente enfrenta. Não fugimos ao assunto, não fugimos às perguntas, não fugimos ao debate. É necessário que a gente converse sobre o nosso município e que a gente possa, de fato, apresentar problemas, apresentar solução para os problemas que nós aqui temos. Nós temos só mais uma perguntinha, pessoal, para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Mas eu vou trazer só mais uma perguntinha que foi feita aqui, ó. O senhor acha mesmo que, por ter ajudado na reforma da igreja, isso te faz a melhor opção para a nossa cidade? Olha, trabalhar na igreja me ensinou muita coisa, mas me ensinou, sobretudo, uma lição da nossa capacidade de transformar as coisas quando nós trabalhamos unidos. Sozinho, pessoal, ninguém é capaz de nada. Mas quando a gente se une, nós somos imbatíveis. Quanto mais quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Quando a gente coloca Deus à frente das coisas. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, que trabalhar na igreja, ter ajudado na reforma da igreja, me ensinou muitas lições. E eu aprendi todas essas lições com humildade, não somente com as pessoas que participam, aliás, porque a gente está ainda em fase de término, mas também com as pessoas que contribuíam para que a gente caminhasse com essa reforma e que ela fosse exitosa. Até aqui, a gente só pode agradecer. Então, com certeza, isso me ajudou muito a crescer profissionalmente e principalmente como ser humano. Me ensinou a ter um olhar mais sensível sobre as questões do município, sobre as nossas necessidades, sobre aquilo que de fato interessa, os nossos valores, os nossos bens, mesmo esses bens imóveis, mas que são importantes, porque são marcos que tratam exatamente da nossa história e que precisam ser preservados, que precisam ser conservados, porque eles têm uma importância imensa para a nossa memória afetiva, para nosso sentimento de pertencimento como calçadense. Então, pessoal, eu queria dizer para vocês que todos nós aqui estamos dispostos a aprender e a melhorar todo dia um pouquinho mais. E nós não nos furtamos de reconhecer qualquer ponto que precisa ser melhorado. Qualquer ponto que a gente precisa corrigir. Então nós estamos colocando
nosso nome, a nossa disponibilidade, a nossa determinação, a nossa coragem, a nossa fé à disposição das pessoas, para que as pessoas façam exatamente essa análise daquilo que é bom, daquilo que pode ser construído de forma coletiva e daquilo que é melhor para o município de Calçada. Esse julgamento, pessoal, será feito pelo povo. O povo é soberano na sua escolha. O povo, não uma só pessoa. Porque, como vocês sabem, e já foi dito, prefeitura não é herança de ninguém. Quem decide é o povo. E está na mão do povo. Quero agradecer demais a vocês pela participação, pela audiência, pelas perguntas, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Continuem participando, porque isso é o combustível que nos leva para frente. E se Deus quiser, se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos de novo juntos para fazer o programa Fala Calçado, aquele programa, esse espaço que é dedicado às coisas do interesse do nosso município, a tratar das questões da nossa realidade, do nosso cotidiano e apresentar propostas claras, com objetivos claros, para que a gente possa transformar de fato a realidade do nosso povo e mudar a vida das pessoas para melhor, com coragem, fé e determinação. A gente segue firme e forte nos nossos propósitos, nos nossos objetivos. Cheiro no coração de vocês, fiquem com Deus e tamo juntos.